Bíblia de Estudo da Mulher, Atos capítulo 11. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Os apóstolos e os irmãos na Judéia ouviram que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição ordenada, dizendo: Enquanto eu estava orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu para a terra. Quando para ele, com atenção, olhando, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levanta, mata e come. Eu, porém, disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa alguma comum ou imunda. A voz, pela segunda vez, respondeu-me do céu: Não consideres comum o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser recolhido ao céu. Eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava hospedado 3 homens que me foram enviados de Cesareia. O Espírito disse-me que fosse com eles, não duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Ele contou-nos como vira chegar um anjo em sua casa, o qual lhe dissera: Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais possas salvar-te tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então lembrei-me das palavras do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor ao caminho de Deus? Ouvindo estas palavras, eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Os que foram dispersos pela perseguição desencadeada por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. Havia entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Tal notícia chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar, ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo. Encontrando-o, conduziu-o a Antioquia. Durante todo um ano, se congregaram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme suas posses, ajuda aos irmãos na Judéia.
o que eles com efeito fizeram, enviando-a aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo.